Mateus 4, versículo 12. Amém? Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Pode continuar. 15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Irmãos, partindo lá de Apocalipse, no capítulo número 14, ali fala a respeito das primícias, né? Aqueles que estão diante do monte Sião com o Senhor, e a Bíblia dá algumas características deles. Dizem que eles têm um novo cântico, dizem que eles não se deitaram com mulheres, ali o aspecto de religiões, né? Eles não foram profanados por religiões, e também diz que eles estão ali porque eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vai. Então, quando nós observamos isso, seguir o Cordeiro, por onde o Cordeiro vai, o caminho do Cordeiro está na palavra de Deus. Então, onde o Cordeiro iniciou a sua trajetória, o seu caminho? Então, cada cidade, cada aspecto, cada local, cada forma que o Senhor foi vivendo, Ele vai nos instruindo e nos ensinando algo. Então, quando nós olhamos em Belém, há aspectos em Belém que nos ensinam. Quando nós olhamos em Nazaré, há aspectos em Nazaré que nos ensinam. E quando nós olhamos, né, na Galiléia ou nas partes de Cafarnaum, o tempo do ministério do Senhor também há aspectos que nos ensinam. E assim sucessivamente, irmãos. Né, nós não precisamos inventar muitas coisas. É só fazer o que está escrito, que é o mais difícil. Né, hoje todos os aspectos das reuniões no mundo, né, nós também não estamos isentos, é sempre deixar as pessoas viciadas em dopamina, em show, em várias coisas. Mas se nós fazermos o que tem que ser feito, nós vamos estar diante do Senhor no monte Sião. Amém? Não precisamos estar animados ou estar desanimados. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Amém? Às vezes o desânimo vem e nós temos que tentar continuar o caminho. Se não der para continuar, pelo menos não volte. Paramos, depois pegamos força e continuamos. Mas nós temos que estar, né, ou finalizar o nosso caminho diante do Senhor em pé, ou estar em pé diante do trono do Senhor. Então, para que isso aconteça, nós precisamos seguir esse caminhar do Senhor Jesus. Então, na semana passada eu falei a respeito de Nazaré. Nazaré é um período em que o Senhor ele está recluso. Nazaré é um período em que o Senhor ele está desaparecido. Eu até mencionei que possivelmente foi mais ou menos uns 16 anos, mas ele morou muito mais tempo. Eu falei do desaparecer do Senhor lá de Lucas, no capítulo número 2, que vai dizer que quando ele se perdeu no templo, ele voltou com sua mãe para Nazaré, e depois não aparece mais a figura do pai. E aí depois o Senhor só começa a aparecer novamente lá por volta dos seus 30 anos. Então qual que é o aspecto de Nazaré, irmãos? Tem vários, mas o que o Senhor está trazendo e o Senhor está falando conosco é esse tempo escondido, esse tempo desaparecido, esse tempo que a pessoa ou nós estamos sem muito aparecer, estamos reclusos. Se nós observarmos isso, a palavra de Deus vai dizer, depois lá
em Hebreus, juntando todo o aspecto da vida de Cristo, juntando todo o aspecto da vida do Senhor Jesus, que esse tempo que ele estava desaparecido, vamos dizer assim, que não aparece nas Escrituras, era um tempo em que o Senhor estava aprendendo com o Pai, aprendendo na dor. Irmãos, quando nós passamos pela dor, pelo desgaste, pela dificuldade, quando nós passamos é horrível, não é verdade? Já passou por perdas? Eu passei também muitas. Quando nós passamos, nós não entendemos. Quando nós passamos um momento de perdas, nós não entendemos. Quando nós passamos um momento de dor, nós não entendemos. Só que hoje, pastoreando, eu entendo muitas coisas que eu passei na vida, para me aprender a, como eu posso dizer para os irmãos, a tentar vestir o sapato do outro. A vida cristã não é uma vida teológica, teórica, não é uma vida de teorias. A vida não é formada de teorias, a vida é formada de prática. E a única forma das vezes nós entendermos a dor do outro é passando pela mesma dor. Não que Deus fica lá no céu querendo pôr mais dor nele, não é isso, irmãos. Nós temos o bom Pai. Muitas das vezes nós procuramos algumas dores, outras vezes são permissões que o Senhor deixa nós passarmos. Para quê? Para nós aprendermos. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos dará provação que nós não suportemos, mas junto com a provação virá o escape, amém? Por que o Senhor permite algumas coisas nas nossas vidas? Para nós depois termos testemunho. Então, não diferente de você e de mim, o Senhor também passou. Lá em Hebreus capítulo de número 5, diz, versículo 7 diz assim, o qual nos dias da sua carne, está falando do Senhor Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor. Sabe o que é clamor? O Senhor Jesus já clamou. Não está dizendo que o Senhor orou, está dizendo que o Senhor clamou, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da sua morte, foi ouvido quanto o que temia. Ainda que era filho, aqui está falando do Senhor, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então você observa que o próprio Senhor, o texto diz que nos dias da sua carne, com clamor e lágrimas, ele, com orações e súplicas, foi a Deus pedindo para Deus o livrar da morte. E Deus atendeu. Ora, nós sabemos que o Senhor morreu depois na cruz. Mas que dia que foi isso? Possivelmente foi no Getsêmani. Que ali o Senhor, para não morrer, suou sangue. Então, no Getsêmani, a oração do Senhor, depois nós vamos falar sobre isso. Mas no Getsêmani, a oração do Senhor foi com lágrimas e gritos, pedindo para o Pai o poupar da morte. O Pai ouviu. E o texto diz, ainda que era filho, e faz questão de colocar filho, não está ali, senão eu ia mostrar para os irmãos, mas não precisa colocar. Ainda faz questão de colocar filho com letra maiúscula. Por quê? Porque é o Filho de Deus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, irmãos, diferente ou não diferente de vocês, o Senhor também passou perdas, dores, dificuldades. Mesmo sendo filho de Deus, a Bíblia nos diz que ele aprendeu com o Pai sobre isso. Então, o tempo que nós ficamos, às vezes no anonimato, ou o tempo escondido, é para quê, irmãos? O tempo que nós passamos por lutas, privações, dificuldades, é para nós aprendermos com Deus. Com Deus ninguém fracassa.
que não é uma vitória, é um testemunho. Amém? Então nós temos que saber que nós temos um bom Pai, e um Pai nos céus. Então o aspecto de Nazaré, dentre tantos, é esse, é o anonimato. O Senhor, eu sempre digo isso, o Senhor, quando Ele estava aqui na terra, Ele veio em um tempo muito inferior ao nosso. Muito inferior ao nosso. Ali na região, eu já preguei sobre isso aqui um tempo, não sei se os irmãos lembram. Ali na região de Israel, nós temos picos de frio e picos de calor. Eu não estou falando de, igual está em Limeira hoje, deve estar o quê? Uns 20 graus. Ali nós temos lugar nevando e você anda 30 minutos, tem lugar que está 50 graus. Ah, você já foi? Ainda não. Espero ir, mas é só estudar que dá para saber um pouco. E o que acontece, irmãos? O Senhor morou naquela terra. O Senhor não tinha carro. O Senhor não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Não tinha água encanada, não tinha internet, não tinha smartphone. O Senhor não tinha nada disso. Imagina como era a vida há 2000 anos atrás. Além de vir encarnar na terra, o Senhor veio e encarnou, né, num tempo que era propício para a profecia bíblica, mas em um tempo ruim. Mesmo sabendo que hoje teria todas as regalias que nós temos, o Senhor sabia que Ele tinha que encarnar naquele tempo. Então padeceu muitas coisas. Você acha que tinha uma boa alimentação, uma boa comida, uma boa higiene, um bom saneamento básico? Não tinha, irmãos. Nós estamos falando de um tempo horrível. E o Senhor veio e se encarnou, nasceu numa cidade pequena, cresceu numa cidade sem parecer, sem formosura. Por que o Senhor fez isso? Um dos motivos é olhar para o lado aí. Se você olhar para o lado, você vai ver um dos motivos que o Senhor fez isso. Você e eu somos o motivo da encarnação de Cristo, amém? O Senhor nos comprou, fomos comprados para Deus. Os anciões declaram isso dizendo que Ele é digno, por quê? Porque Ele comprou para Deus homens de todos os povos, línguas e nações e os constituiu sacerdotes e reis, amém? Essa é a nossa posição espiritual, sacerdotes e reis. Então, mas o Senhor veio e ficou esse período recluso, esse período trabalhando, esse período sendo um carpinteiro, um construtor, passando necessidades talvez. Para quê, irmãos? Para aprender com Deus. Para nós termos um sumo sacerdote diante de Deus que nos assiste nas nossas dificuldades. Mesmo que ele não cometeu o pecado, ele sabe a força que o pecado tem. Mesmo que ele não falhou, ele sabe o que é falhar, vendo os outros falhando. Então, às vezes nós passamos por privações, por lutas, por dores na nossa vida, para nós termos compaixão com o próximo. E não que nós somos medioneiros ou sacerdotes do próximo, não é essa a ideia, mas nós conseguimos nos conscientizar com a dor do próximo. Então muitas coisas que às vezes chegam até mim, e na medida do possível não tem como resolver tudo, de dores de algum irmão, e eu tento resolver no que dá, é porque na grande parte delas eu já passei, irmãos. Talvez você também passou, e não é dificultoso para ninguém falar isso. Às vezes eu já recebi mensagem do irmão: o pastor vai cortar minha água. E aí a gente corre lá e tenta de algum jeito ajudar o irmão a pagar a água dele. Ah, mas o que ele fez? Irmãos, quem está desesperado não está precisando de educação financeira. Quem está desesperado está precisando que arrume o problema. Depois tente dar educação financeira para o irmão. Por quê? Porque já cortou a minha, irmãos. Talvez já cortou a sua alguma vez. Até porque talvez você já deixou, até esqueceu de pagar, que já aconteceu comigo, pular uma conta. E vai pagando e pula uma conta, e ela fica para trás, e os caras vão lá e cortam.
Então por que às vezes nós passamos por isso? Não que Deus faz você esquecer, não é isso. Mas Deus usa as dores, as percas, as dificuldades que nós passamos na vida, irmãos, para nós aprendermos a lidar com o próximo, auxiliar o próximo, ajudar o próximo. Então o tempo que Jesus está ali em Nazaré, desaparecido, ele está aprendendo a ser um homem. Está passando pelas coisas humanas. Está trabalhando lá na carpintaria ou na construção do seu pai. Está estudando, está levando uma vida humana normal. Para quê? Para aprender a ser homem. E não estou dizendo homem no sentido de machonaria ou legendários, não é isso. Estou dizendo ser homem humano, ser humano. E aí, por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor, quando eu digo Pai sobre a vida dele, para que ele consiga lidar com as pessoas depois, no seu ministério. E aí, quando inicia o ministério de Cristo na Galileia, mais precisamente nas regiões de Cafarnaum, em toda a Galileia, o Senhor anda para um monte de lugar, sai ali de toda a terra, vai para Tiro, para Sidom. Os 3 anos e meio do seu ministério, irmãos, você já viu que o Senhor sempre se compadecia do próximo? Uma vez, uma mulher chegou para ele, ela não era judia, ela não era de Israel. E aí, na conversa, o Senhor fala: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ou seja, o Senhor está dizendo que ele ainda estava buscando que Israel tivesse realidade espiritual. E aí ela diz para ele: mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí o Senhor diz que nem Israel viu tanta fé assim. E ele vai e abençoa aquela mulher. Então, por que o Senhor tinha isso, ou ele trabalhava dessa forma, irmãos? Porque ele aprendeu, ele padeceu, ele teve dores que eu digo, dores humanas, não enfermidades. E tudo isso ocorre na vida dele, para que quando ele inicie o seu ministério, ele tenha respaldo, ele tenha sentimento humano para com as pessoas. Então, você vê que o período de Nazaré é um período recluso. Agora o período da Galileia é um período daquilo que foi trabalhado no anonimato ser manifesto sobre a vida das pessoas. Amém? Porque o que acontece, irmãos? Se a pessoa não tem prova, se a pessoa não é provada, se a pessoa não é aprovada, se a pessoa não é madura, ela não consegue lidar com o ministério. Ela não consegue lidar com as pessoas. Ela não consegue lidar com a unção que Deus entrega para ela. Então nós somos provados para sermos aprovados. O que é gerado no oculto tem que ser manifesto na vida do outro, amém? A Bíblia diz que lá quando eram as 3 festas maiores de Israel, que era Páscoa, depois Pentecostes, depois Tabernáculos, todo Israel tinha que subir. Quando eu digo todo Israel, é porque tinham alguns homens que estavam em toda a região circunvizinha de Jerusalém. E eles tinham que subir para Jerusalém para adorar o Senhor. E o Senhor disse para eles: não venham aqui de mão vazia. Não se apresentem perante mim sem me trazer uma oferta. E o que isso nos ensina, irmãos? A oferta fala, o que nós levamos ao Senhor, eu não estou falando de dinheiro, mas o que nós levamos ao Senhor é o que nós produzimos no nosso quintal, nas nossas terras. Então um levaria ao Senhor trigo, um levaria ao Senhor azeitonas ou azeite, um levaria ao Senhor tâmaras, por exemplo, um exemplo. E esses aspectos, irmãos, todos eles falam de Cristo. Lembra
do Egito a Canaã. Lembram em Canaã, se você ouviu a palavra da perseverança que eu fiz a série do Egito a Canaã? Lembra que em Canaã tem vários aspectos de Cristo? Cristo, a nossa oliveira. Cristo, a nossa romeira. Cristo é o nosso trigo. Então o que fala, irmãos, do ministério público? E não é o ministério público aí de Brasília, mas do ministério público nosso ao próximo. O que eu produzi de Cristo no meu quintal, eu trago para a celebração. O que eu produzi de Cristo, durante a semana, eu trago para a celebração. O que eu produzi de Cristo no anonimato, eu trago para a celebração. Então, o aspecto que nós estamos falando, que eu estou falando para você de Galileia, o aspecto de Cafarnaum é esse. O que nós conhecemos de Cristo no anonimato, nós trazemos publicamente agora. Agora, irmãos, se nós pulamos etapas, quando chega nessa parte nós temos dificuldade. Se nós pulamos etapas para trás, quando chega nessa parte, nós vamos ter problemas. O primeiro aspecto que eu falei aqui, de uma forma bem rápida, né, eu falei outras coisas, é que Belém fala de humildade. Nascer numa estabaria, nascer num lugar que eram animais que viviam, fala do quê? Você que está sonhando em ter um filho, ou você que tem um filho, ou você que deseja ter mais um filho, você gostaria que seu filho nascesse num lugar desse? É o parto dos seus sonhos num lugar desse? Nascer junto com animais, ser colocado ali em uma caixa, em um caixote que os animais utilizam, é o sonho de qualquer pessoa? É o seu sonho isso para o seu filho? Quando eu tiver meu filho, você acha que eu sonho que ele nasça num lugar desse? Então por que fala disso, irmãos? Porque o primeiro aspecto, Belém, fala de humildade. Esse é o primeiro aspecto que um crente deve ter diante do Senhor. Humildade. O Evangelho fala de um Deus humilde, de um Deus simples, de um Deus humano. Por isso que o Senhor apresenta, a forma que Ele apresenta de Deus para nós, não é o Senhor das hostes, não é o Senhor dos exércitos, não é o Senhor da justiça, mas Ele apresenta o Pai. O Velho Testamento é cercado de nomes de guerra, de nomes de poder, Jeová Jireh, Jeová Tsedequenu, Jeová Rafá. Mas quando o Senhor vem, Ele apresenta o quê? Um Pai. Então, o aspecto de Belém fala da humildade. Se fôssemos colocar o que Cristo quer nos ensinar em Belém, sermos humildes. Sermos humildes. O maior deve ser o menor. O que tem mais deve ser o que serve a todos. O último vai ser o primeiro. O Senhor inverteu a regra dos homens, irmãos. Se você ler pelo menos Mateus, você vai perceber isso. O Senhor inverteu o que os homens buscam. O que os homens buscam hoje, o Senhor inverteu. E aí quando nós vamos para Nazaré, nós temos um Deus humilde, agora escuso, desaparecido. Que não aparece, não se apresenta. Um Deus simples. Um Deus que está aprendendo a passar por tudo. E quando eu digo Deus, é porque é homem e Deus, irmãos. Não tem como separar os dois. Está sofrendo as coisas da vida. Por exemplo, nós que entendemos um pouquinho, estudamos um pouco, sabemos que possivelmente a mãe do Senhor era viúva. Então será que naquela época uma viúva não era vista com bons olhos? Como foi
a vida do Senhor? Nós não sabemos. Será que o Senhor tinha muitas regalias? O que o Senhor passou nesses 16 anos? Há uma tentativa, já tentaram aí colocar que o Senhor tinha um monte de casas na praia. Você já deve ter ouvido isso daí na internet. Irmãos, eu não sei como que eles conseguem fazer essas coisas com Jesus. Pelo menos não dá para enxergar isso na Bíblia. E aí o finalizar da vida do Senhor é sempre descendo. É sempre descendo. Então nós temos um Deus humilde em Belém. Depois nós temos um Deus que desapareceu, que se tornou anônimo em Nazaré. E agora nós temos um Deus que veio a público para se compadecer daquilo que ele passou, ou das dores do próximo, na Galileia, em Cafarnaum. Esse é o aspecto do Senhor Jesus, na Galileia, em Cafarnaum. Um Deus visível agora, que está tentando sarar as dores das pessoas que vêm até Ele. Você viu, ou se você leu a palavra do Senhor, você percebeu isso. Uma mulher chega até Ele, que ela está sepultando um filho. A viúva de Naim. Eu estou falando do tempo do ministério do Senhor, não necessariamente só ali nas regiões de Cafarnaum. A viúva de Naim chega até ele e o Senhor vai lá e toca no esquife e o morto ressuscita. Lázaro, seu amigo, estava morto. As pessoas suas irmãs estão chorando e falando, ele vai ressuscitar no último dia. E o Senhor vai lá e o ressuscita. Os cegos começaram a ver. Os surdos começaram a ouvir, irmãos. Os que não tinham comida, que estavam ali com os discípulos. E aí, os discípulos até falam, despede eles, porque se nós juntarmos muito dinheiro, nós não vamos conseguir comprar comida para todos. E o Senhor vai e multiplica, não só uma, mas 2 vezes comida. Então você vê que agora o Senhor está no ministério público, e Ele está tentando sarar a dor das pessoas. Deu para Ele resolver ali na sua vida pública todas as mazelas de Israel, irmãos? Com certeza não. Com certeza não. Será que Ele curou todos os enfermos em Israel? Com certeza não. Será que Ele alimentou todos que não tinham comida em Israel? Com certeza não. Não que Ele não tinha esse poder, que Ele não conseguiu ir a todos. E o que isso fala, irmãos? Nós não conseguimos salvar o mundo inteiro. Aliás, o Senhor deseja salvar o mundo inteiro, mas Ele não conseguiu. Por que Ele não conseguiu? Porque tem homens de dura serviço, que nunca vão reconhecê-lo como Senhor e Salvador Jesus. O seu sacrifício engloba o mundo inteiro. A Bíblia diz em Timóteo que o Senhor não quer que nenhum homem se perca. Se fosse por conta dele, Ele salvaria todos. Mas dentro do homem tem que haver algo que responda essa graça. E há homens que não vão responder essa graça efetivamente, porque eles não foram condicionados a isso. Porque o Senhor viu tudo e viu que de maneira nenhuma eles cederiam a Ele. Agora, o Senhor tentou e trabalhou em quem pôde. O próprio Judas, quando ele vai orar, ele diz, Senhor, todos que Tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos que colocar 2 parâmetros. O primeiro, tentar fazer o máximo no ministério público que o Senhor nos deu. Segundo, sabendo que sempre vai ter, entre aspas, um filho da perdição.
que não tenho o que fazer com ele. Você acha que eu sou melhor pastor do que Jesus? Você acha que eu tenho mais sabedoria do que Jesus? Você acha que eu sou melhor do que Jesus? Impossível. Se entre os 12 de Jesus, um era um diabo, como ele mesmo diz, um de vós é um diabo. Quanto mais na nossa vida, irmãos, aparecerá pessoas que nós vamos investir tempo, que nós vamos investir muitas coisas, e nós não vamos conseguir que essas pessoas sejam transformadas à luz do Evangelho de Cristo. Porque o próprio Senhor encontrou um Judas no seu caminho. Mas da mesma forma que o Senhor fez com Judas, nós temos que fazer com todos. O texto bíblico diz que, amando os discípulos, amou-os até o fim. Amando os discípulos, amou até o fim, irmãos. É isso que o Senhor espera no nosso caminhar. Então, aonde nós estamos, ou aonde você está? Você está em Belém, você está em Nazaré, ou você está entrando para Cafarnaum? Se você está em Cafarnaum, ou começou em Cafarnaum, você tem que ir lá em Belém primeiro. Se você está em Cafarnaum, e foi em Belém, mas de Belém mudou-se para Cafarnaum, você tem que passar em Nazaré primeiro. Tem que ter vivência, irmãos. Tem que ter vivência. Nada contra os artistas que se convertem. Faz 15 dias que eles estão convertidos. E o que foi o grande ápice da vida deles? Parar de cantar funk, por exemplo. Desça até o chão aí, faça isso ou aquilo. Faz 15 dias que eles se converteram. Aí a igreja já quer colocar eles para ministrar para todos. E nem foi liberto ainda, a não ser que o Evangelho foi muito poderoso na vida dele. Porque o Evangelho é poderoso. Mas como a pessoa responde ao Evangelho? 15 dias de conversão. O que foi o grande ápice que você fez? Parei de cantar, descer até o chão. E aí, eles já começam a ministrar. Aí nós já conhecemos a maioria das vezes o que acontece no futuro, irmãos, com essas pessoas. Porque essa grande necessidade de trazer à tona, não é porque a pessoa tem 1 milhão de seguidores que ela passou lá em Nazaré. Não é porque a pessoa tem 5 milhões de seguidores que ela foi gerada em Belém, irmãos. Temos que seguir o caminho do Cordeiro. E essa mensagem traz uma reflexão tanto para você quanto para mim. Será que eu já passei por lá? Será de fato que eu já passei por esses lugares? Porque para chegar na cruz e olhar para aqueles que estão nos ferindo e dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, só consegue se caminhou o caminho exato do Cordeiro, irmãos. Qual é o nível? Você acha que eu sendo crucificado, lá com o soldado enfiando a lança em mim, eu ia falar: Pai, perdoa ele que ele não sabe o que faz? Eu ia invocar uma bola de fogo sobre a cabeça do soldado. Porque isso acontece. E como eu sei que eu não estou pronto, às vezes eu tomo uma fechada no trânsito e eu fico bravo. Como eu sei que eu não estou pronto? Fui fechado no trânsito e fiquei bravo. Será que eu suportaria estar na cruz com alguém furando o meu lado? E eu falar: perdoa ele, Pai, porque ele não sabe o que faz. Esse é o Evangelho, irmãos. Isso daqui é o Evangelho. E é o que nós não queremos, muitas das vezes. O Evangelho é duro. O Evangelho é duro. Por quê? Porque o Senhor me deu um encargo. E qual é o encargo? Tentar levar uma igreja para um dia, com auxílio do Espírito Santo, que eu não tenho poder algum, para um dia nós estarmos juntos no monte. E que monte? O Monte Sião. E ouvir, esses têm o selo de Deus e do seu Filho.
eles cantam um novo cântico. Não se misturaram com mulheres. E eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Amém? O Evangelho vai tirar tudo de nós. E quando eu digo tudo, não é o seu dinheiro, não é a sua felicidade, é a sua razão, é o seu direito. Não espere que o Senhor alivie para nós, irmãos. Quem foi que nos enganou? Quem foi que nos enganou, irmãos? Hoje, por exemplo, você consegue ver que há muitos irmãos faltosos. Um irmão talvez teve um problema ou outro, passou uma enfermidade. Agora alguém que falou, eu fui ontem e não vou hoje. Você acha que esse vai estar de pé diante do Cordeiro? Porque para Jesus essa reunião aqui, para Jesus, talvez para você não, mas para Jesus essa reunião tem o mesmo valor do que a reunião com Ele nos ares. Epissinagogue, é a mesma palavra. É a mesma palavra, epissinagogue, quanto a nossa reunião com o Senhor nos ares, epissinagogue. Não deixando de nos congregar, epissinagogue. Para o Senhor tem a mesma força. Talvez você está falando, não estou sentindo o Senhor, mas Ele está no meio da igreja. Por que Ele está no meio da igreja? Porque Ele disse, aonde estiver 2 ou 3, eu estou reunido no meio deles. Mas eu não estou sentindo. Quem converte sentindo, sempre está sentindo e sempre está desanimado sentindo. Eu não estou sentindo, mas o Senhor disse, eu estou no meio deles. Eu estarei com eles até a consumação dos séculos. Então o Senhor está na reunião, irmãos. Eu quero ver muito Jesus voltar, mas o Senhor está aqui, ó. Cadê os que anseiam para ver o Senhor voltar? Cadê os que estão atônitos falando, Maranata, Maranata, Maranata? O Senhor está no meio da reunião. Talvez hoje seja o dia do seu milagre. Talvez é hoje que o Senhor vai virar a chave da sua vida. Porque o Senhor está na reunião, irmãos. Mas eu não senti um arrepio no louvor, mas o Senhor está na reunião. Ah, mas eu não tive vontade de falar em línguas. O Senhor está na reunião. O Senhor veio na reunião. Por quê? Porque nós invocamos o precioso nome dEle. Então, aonde nós estamos nessa jornada? Estamos no início, Belém? Estamos em Nazaré? Estamos na Galiléia? Onde nós estamos, irmãos? Eu não sei onde você está, eu devo saber onde eu estou. O Senhor, quando Ele está presente, agora em Cafarnaum, nas regiões, pregando o Evangelho. E aí nós achamos que vai ficar fácil o caminho, e não vai, irmãos. O Senhor curava as pessoas, e até os que foram curados para o Senhor, reclamavam e o Senhor era perseguido. Quão difícil deve ter sido isso para o Senhor? O Senhor curou algumas pessoas no sábado, e os sacerdotes, junto com os fariseus, ficaram chateados. Já imaginou isso? Isso já aconteceu no Brasil. Eu pertencia a uma igreja que o pastor foi excluído dessa igreja. Por quê? Porque ele foi excluído. Ele foi excluído. O fundador dessa igreja foi excluído dela, porque ele era um diácono. E ele ressuscitou um defunto no culto. E ele orou e impôs olhos sobre aquele defunto. E aí falaram, você não pode porque você é um diácono. Para colocar óleo sobre uma pessoa deve ser um presbítero. Como está lá em Tiago. Há enfermos entre vós. Chame os presbíteros da igreja e oram. E unjam com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. E ele foi excomungado da igreja. Porque ele fez uma coisa muito fácil de fazer, irmãos. Levantaram um defunto. Quantos defuntos você viu levantar na sua vida? Eu não vi nenhum até hoje. Já vi alguns milagres, já vi cego ver, já vi paralítico andar, já vi surdo ouvir, mas não vi nenhum defunto levantar ainda. E aquele pastor curou aquele defunto, ou melhor dizendo, ressuscitou aquele defunto, e ele foi excluído
da igreja que ele participava. Então o que aconteceu com Jesus curando no sábado, aconteceu com aquele pastor também. E pode acontecer conosco, irmãos. Nós podemos, às vezes, estar fazendo algo pelo Senhor para uma pessoa e não sermos compreendidos. Nós podemos estar auxiliando o Senhor sobre a vida das pessoas e as pessoas não nos compreender. Nós podemos estar curando enfermos e alguém falar, estão fazendo por Beelzebu, o maioral dos demônios. Foi isso que falaram do nosso Senhor. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos que estar prontos, irmãos. Nós temos que estar prontos, às vezes para curar um enfermo e alguém falar, será que curou mesmo? Será que não foi uma técnica? O Senhor passou por tudo isso. E por que ele suportou isso? Por que ele suportou isso? Porque ele nasceu em Belém. Humilde. Por que ele suportou isso? Porque ele cresceu em Nazaré. Aprendeu a ser homem, humano. Passou privações, dificuldades. Está forjado para a vida. Amém? Amém, irmãos? Palavrinha meio bruta, né? Não sei por que o Senhor está bravo, não. Eu ia por outro caminho aqui, mas Ele quer esse. Ele compete fazer a vontade do meu Pai. Então nós temos que estar preparados. Aonde nós estamos? Se você está em Belém, você vai para Nazaré. Se você está em Nazaré, você vai para Galiléia. E depois da Galiléia, eu vou para onde? Para Mídia? Não, irmãos, há uma cruz nos esperando. Depois da Galiléia, eu vou ser o que? Famoso? Não, irmãos, há um Gólgota nos esperando. Há uma cruz que nós temos que carregar. Eu não quero esse evangelho, mas é o evangelho. Por quê? Para chegarmos diante do trono e ouvirmos de Deus. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. O caminho do Cordeiro, irmãos, é um caminho, como dizia na fazenda, para baixo, morra abaixo. Mas o texto diz, e ele é o primeiro de muitos irmãos. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor, quando morreu, de unigênito se tornou primogênito. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Então, o que estejais em vós, essa é a proposta de Paulo para nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se e esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo, tomando a forma humana, e sendo obediente, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou de sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. O Senhor não se assentou à destra de Deus, irmãos. Você lembra desse texto? O Senhor se assentou à destra de Deus. E o Senhor diz a uma das igrejas da Ásia, ao que vencer, eu vou conceder que ele se assente à minha destra, como eu venci e me assentei à destra do meu Pai. Ao que vencer, eu lhe darei um novo nome, como eu venci e herdei um novo nome do meu Pai. Você não gosta do seu nome? Se você não gosta do seu nome, é só você ser um vencedor. Você vai mudar de nome. Eu vou querer mudar de nome, eu acho. Rubens é meio senhorzinho, não é? Como que é o nome do pastor lá? Pastor Rubens. Você já espera um senhorzinho, barrigudinho, de uns 60 anos. Meio carequinha, só essa primeira parte. A barriga eu estou me esforçando aí. Então, irmãos, esse é o caminho que nós temos que seguir. Esse é o caminho que nós temos que seguir para que a gente
consiga estar de pé diante do Cordeiro. Amém? É difícil, não é fácil, por nós mesmos nós não vamos conseguir. Se você sair daqui hoje falando, eu vou por mim mesmo, não vai perder, vai se perder no caminho. Nós temos dentro de nós, irmãos, uma força motriz. Einstein disse que a força mais poderosa que existe, maior do que tudo que existe no mundo, é a vontade. Talvez você já deve ter ouvido alguma vez alguém falar sobre isso, ou lido em algum lugar. Albert Einstein disse que a força mais poderosa do universo é a vontade. Agora, se tratando do Evangelho, a força mais poderosa do universo se chama a vida de Deus. Você recebeu a vida de Deus? Se você recebeu a vida de Deus, dentro de você vive Cristo. As pessoas têm dificuldade de entender, irmãos, isso. Me custa os cabelos para tentar explicar para os irmãos que dentro dele há uma força motriz chamada vida de Deus. E essa vida que foi compartilhada com ele não é uma vida fictícia, é uma vida provada. O Cristo que vive dentro de você passou em Belém. O Cristo que vive dentro de você passou em Nazaré. O Cristo que vive dentro de você passou lá nas regiões de Cafarnaum e toda a região ali de Jerusalém. O Cristo que vive dentro de você morreu na cruz dizendo, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Se nós chegarmos no nível que Paulo disse um dia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus que morreu por mim e se ressuscitou, nós vamos conseguir caminhar com o Cordeiro. Amém? Para Deus só existe dois, irmãos, ou é Adão ou é Cristo. Aqui se eu perguntar o seu nome, cada um vai falar o seu nome. Qual o seu nome? Meu nome é Rubens. Se Deus perguntasse para nós hoje aqui, qual o seu nome em representatividade espiritual, uns iam gritar Adão, outros iam gritar Cristo, porque só tem dois. Quando eu posto lá, eu vejo os irmãos curtindo, mas que seja uma verdade para vocês como é para mim. A minha salvação depende unicamente de toda a gota do sangue de Cristo, e nenhum fio de cabelo, ou nem uma gotinha do meu suor, irmãos. Não depende de mim a minha salvação. Se dependesse, em vão morreu Cristo. Ué, se você conseguisse fazer as coisas certas, para que Jesus morreria na cruz? Se você conseguisse vencer o pecado, para que Jesus morreria na cruz? Se você conseguisse fazer as coisas que Deus quer, para que Ele teria mandado o Filho dele para morrer na cruz? 2000 anos tentando para mostrar que o homem não consegue. Por isso existe a lei, para mostrar que o homem não consegue. Por isso que a regra da lei é amarás o Senhor teu Deus. Por isso que a regra da graça é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós temos que entender qual ministério e qual lei está sobre nós. A lei da graça ou a lei judaica, a lei mosaica de Moisés. Qual dispensação está sobre nós, irmãos? A lei ou a graça? Então, dentro de cada um de nós aqui, que creram de fato, que se uniram com o Senhor, se tornaram com o Senhor um só Espírito, existe uma força capaz de fazer que a gente consiga andar por esses caminhos aqui. Agora, se você anotar, nada contra anotar, os caminhos, e essa vida não estiver manifesta em você, você não vai conseguir. Se você decorar todos os pecados do Novo Testamento, olha, prostituição, impureza, lascívia, difamação, dissensão, ira, peleja, contenda, e uma série de outros pecados, você também não vai conseguir viver longe dos pecados. Se você saber que pecar, por exemplo, que roubar é errado, que adulterar é errado, que mentir é errado, que ser faccioso é errado, que levantar falso testemunho contra as pessoas é errado, nada disso também vai mudar a sua vida. Quantos anos, irmãos, que nós ouvimos? Quantos anos? Eu tenho 35 anos. Desde
pequenininho na igreja, quantas vezes eu ouvi sobre os pecados? Se nós colocarmos um culto por ano, um culto por mês, por semana, melhor dizendo, são em torno de 56 semanas por ano. Nós colocássemos só o domingo e colocarmos 35 vezes 56, não vou conseguir fazer. Se fosse antes do celular eu faria, rapidamente. Hoje eu não consigo mais. Mas 35 vezes 56, em média. Quantas vezes eu ouvi sobre os pecados? Olha, não roube. Quantas dá, irmão? 1960 vezes, em 35 anos de vida. Considerando um culto apenas por semana. Quantas vezes eu ouvi sobre os pecados, irmãos? Olha, roubar é errado. Mentir é errado. Agora, por que nós fazemos coisas que nós sabemos que são erradas? Porque a vida que nós temos dentro de nós não conseguiu ainda se desenvolver em todas as áreas que ela precisa se desenvolver. Se eu ficar aqui, pegar essa mensagem aqui e ficar falando de pecados, exaltando pecados, olha, roubar é pecado, adulterar é pecado, mentir é pecado, enganar é pecado, fazer isso é pecado, aquilo outro é pecado, ler Gálatas 5 para você, ler, reler, triler para você. Olha, as obras da carne são manifestas em impureza, lascívia, prostituição, mentira, dissensão, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. O que muda, irmãos, na nossa vida? Nada. O que muda em nossa vida é nós de fato sabermos que Cristo andou por essa terra e essa vida que Ele viveu nessa terra foi disponibilizada ao nosso espírito quando nós cremos. É isso que muda. O homem sem pecado andou na terra e depois de ser glorificado, estar à destra de Deus, Ele foi dispensado ao nosso espírito por intermédio do Espírito Santo. Então todos aqueles que creem têm a condição de deixar a vida de Deus viver dentro deles. Amém? Então que seja uma verdade para nós. Se você tem uma área da sua vida que é dificultosa, chame essa vida. Fala, vida de Deus que eu recebi quando eu criei. Vida poderosa, gloriosa que vive dentro de mim. Tome essa parte do meu ser. Se colocar cerca para Adão, ele pula, irmãos. Só tinha uma coisa que Deus pediu para ele não fazer, ele fez. Quantas tem para nós não fazer? Tinha 613 leis para os judeus. Ainda os fariseus colocaram um monte de cercas. A Bíblia diz que era para santificar o sábado e guardar do trabalho. Juntou os judeus e colocaram 39 coisas que não podem fazer no sábado. Uma lei virou 39. Agora para Adão só tinha uma: não coma daquela árvore. Da árvore não, do fruto dela, né? Imagina ele comer a árvore toda. Não coma o fruto daquela árvore. Ele foi lá e fez o quê? Adão pula cerca. Não adianta nós colocarmos cerquinhas em Adão. Olha, a partir de hoje eu não vou fazer isso. Vai fazer de novo. Agora, se nós chamarmos a vida que nós recebemos, vida que eu recebi quando eu criei, vida de Deus, você crê que essa vida existe dentro de você? Você crê que você se uniu a Deus, a Cristo Jesus nosso Senhor? Você crê que o Espírito de Cristo está dentro de você? Se você crê nisso, então chama essa vida. Vida de Deus, eu não consigo. Adão ama fazer isso, eu não consigo parar de fazer. Mas a vida que eu recebi do Senhor é capaz de me drenar desse pecado. Viva em mim. Tome a minha vida. E aí quando você assinar como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, você passou essa fase. É fácil, é difícil, irmãos. Porque tudo isso aqui tem a moeda mais cara do mundo. Você sabe qual é a moeda mais cara do mundo? Você acha que é orar, que é a moeda mais cara do mundo? Ir no monte, jejuar, fazer penitência. Qual que é a moeda mais cara do mundo? A única moeda que compra Deus, no bom sentido da palavra. Crer. Crer. Crer, irmãos. Crer é a moeda mais cara. E é tão difícil crer. A palavra para aquela mulher, ela chegou cheia de problemas para Jesus. Olha, já está fedendo defunto. Já faz 4 dias que ele morreu. Está todo ataviado. Jesus,
Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A moeda que compra Deus é crer, irmãos. A nossa salvação, o que nós pagamos na nossa salvação? Ah, eu parei de pecar, eu fiz isso, aquilo outro, abandonei o mundo. A Bíblia diz que para ser salvo precisa fazer o quê? Crer. Se você crer no seu coração e confessar com seus lábios, você será salvo. Acabou a conversa. Aí por que as pessoas não conseguem falar que acabou a conversa? Porque elas não creem. Elas falam, não, mas tem que fazer isso, olha, tem que fazer isso outro, tem que fazer isso aqui, aquilo. O que Jesus disse através de Paulo? Se você crer no seu coração e confessar com seus lábios, você será salvo. Acabou a conversa. O próprio Jesus diz em João, se você crer, você tem a vida eterna. Acabou. Ah, Jesus, se você crer, vai refutar Jesus? Hein, teólogo? Hein, homem sem fé? Vai refutar Jesus? Jesus disse, se você crer, você tem a vida eterna. Acabou. Acabou. Vamos refutar o Senhor? Não, não é bem assim não, Jesus, porque lá em Hebreus 6 está escrito isso. Oh, Jesus, não é bem assim não, porque lá em Gálatas 5. Nós vamos refutar o Senhor, irmãos? Jesus disse, se você crer, você tem a vida eterna. É esse evangelho que eu prego, irmãos. Se você crer, você tem a vida eterna. Acabou. Se o Senhor disse, acabou. Cale-se toda voz diante da voz do Senhor dos Exércitos. Então a moeda mais difícil para nós encerrarmos aqui, irmãos, é crer. Aí quando Jesus fala assim, eu vou te prosperar, aí o que você precisa entrar? Com a moeda. Aí você fala, mas eu sou o pior da minha família. Não é assim que Gideão falou? Eu sou o pior aqui do meu bairro. A minha família é a pior do bairro, e eu sou o pior da minha família. É isso que Gideão falou, se fosse contextualizar hoje. Não é assim? Ele não falou que ia prosperar, né? Ele disse que ele ia vencer. Então, irmãos, o que muitas vezes nós impedimos Deus de fazer o que Ele quer nas nossas vidas é porque nós não temos a moeda. Qual é a moeda? Crer. Eu vou fazer isso na sua vida. Eu lembro quando o primeiro pastor profetizou sobre essa igreja. Eu era de outra igreja e não tinha pretensão alguma no meu coração de sair de lá. Nenhuma. Que, aliás, como diz o próprio Jesus, amei até o fim. Literalmente. Não tinha pretensão nenhuma de sair de lá. Mas ele veio e falou para mim e para a Tamires, o Senhor tem um ministério pastoral para vocês. E Ele vai entregar uma igreja para vocês. Aí eu falei, deve ser uma geração. Eu era da visão celular. Nossa, minha geração vai crescer pra caramba. Aí ele, não, você não está entendendo. É igreja. Eu não, mas é geração. Amém, irmãos? Então, qual é a moeda que você tem de troca com Deus? Crer. Primeiro tem que saber se foi Deus que disse. Mas se foi Ele que disse, aqui é a minha moeda, Senhor. Eu creio. Quando o Senhor fala, vai crescer, vai abrir outras igrejas, eu falo, eu sou o menor da minha casa, Senhor, mas eu creio. Essa parte do crer que sai bem da mensagem. Deve ser alguém que está precisando crer aqui hoje. Amém? Alguém que precisa acreditar. É acreditar, irmãos? Não. É aí que pega. A gente precisa definir bem o que é crer do que é acreditar. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Fé é uma coisa, esperança é outra. Há um enfermo, eu tenho esperança que Jesus vai curar. Agora, fé, eu não tenho dúvidas que Ele vai curar. E crer não é acreditar. Acreditar faz parte do crer, mas crer é unir com. É estar na mesma, trazendo uma palavra bem jovem, estar na mesma vibe.
Crer é estar na mesma vibe. É estar unido. Crer, quando alguém diz eu criei no Senhor, eu me emaranhei com Ele. Tem como separar café depois que você faz o café? Aliás, café é o grão e a gente chama o líquido de café. Tinha que ser uma mistura, não é? Mistura de água, açúcar e pó de café que se transformou numa mistura solúvel lá. Então a gente chama aquilo de café. Talvez tenha irmãos aqui no nosso meio que nunca viu um café. Tem alguém que nunca viu café aqui? Mas todo mundo já viu? Que bom. As frutinhas, né? Eu comia café. Pegava do pé e comia. Então, irmãos, crer é a mesma coisa. Crer é olhar para aquela mistura e falar, é impossível aqui, a não ser que entre um processo químico aqui. Não sei nem se existe para separar açúcar, água e pó de café. Crer é isso. Aí alguém pode falar, então tem como. Então existe uma mistura solúvel que tem como descrer. Alguém pode pegar isso e falar, então deve existir um processo químico que faz alguém parar de crer no Senhor. Aí o Senhor diz na palavra dele, ninguém arrebatará da minha mão. Quem é ninguém? Ou o que é ninguém? Ninguém, ué. Aí Paulo tenta trazer um aspecto do ninguém, irmãos, dizendo a altura, a profundidade, a largura, o presente, o porvir, a espada, a fome, a nudez, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. Amém? Então, que nós possamos identificar onde nós estamos. Nós estamos lá no início, Belém, Nazaré, ou nós já estamos na vida pública? Onde você está? Essa é a pergunta do Senhor. Onde você está? Não tenha pressa, irmãos, com nada na vida, das coisas espirituais. Tenha pressa da sua vida normal, se estiver dentro da vontade de Deus. Mas as coisas espirituais não tenha pressa. O Senhor que chamou é o Senhor que encarrega de levar para onde Ele quer. Amém? Uma vez um irmão me chamou, a gente participou de um culto. Eu quero compartilhar isso com você. O irmão me chamou, um pastor, serve para ser, acho que meu avô quase, nem meu pai. Se ele arrumou o filho bem novinho, ele serviria para ser meu avô. Deve ter uns 60 e poucos anos. E ele me fez uma pergunta. Esse dia a igreja estava bem sintonizada. Esse dia o pregador estava bom, no caso, eu. Estava bem inspirado. Não que eu não esteja hoje. E o meu jeitão é esse. E aí ele me chamou e falou assim para mim, qual o segredo? Porque aquele dia Deus estava baixinho. Qual o segredo? Eu quero aprender. Eu falei, não tem segredo. Aí fui embora com essa palavra. Falando, qual o segredo? E aí comecei a olhar para a minha vida. Falei, rapaz, se depender de mim, de mérito próprio, não tem nada. E aí depois de um tempo, irmãos, eu descobri o segredo. Crer. Crer. O segredo é crer. John Wimber, se você vê lá no meu Instagram, sempre um velho de cabeça branca, barbudo, John Wimber. Ele jogava videogame e levantava para curar os enfermos. Deixa eu parar de jogar aqui, agora eu vou curar os enfermos. Por quê, irmãos? Porque ele cria, ué. Imporão as mãos dos enfermos e os curarão. O que Jesus falou? Impor as mãos dos enfermos e os curar. O que a religião fala para nós? Tem que jejuar, orar, quebrar maldição hereditária, pôr no sal, fazer um monte de coisa. E por que, Rubens, então, se é tão fácil assim, você não cura os enfermos? Porque eu não crio, irmãos. Porque eu não crio.
Eu criei só um pouquinho. Porque eu não criei. Simples. A parte do evangelho que é real para você é a que você crê. O evangelho é real. Agora a parte real é que para você é a que você crê. O dia que eu tiver certeza, como eu tenho certeza da salvação, que Jesus cura os enfermos, não vai ficar um sem ser curado. A não ser o que Jesus não quiser curar. Porque também ele tem opção, né? Ou não? Nós tiramos a opção de Jesus. O dia que eu crer na vida de Deus, que Jesus cura os enfermos como eu creio na vida de Deus, e ensino para os irmãos, trago os enfermos. Serão curados. Mas eu não criei ainda completamente. Amém? A parte do evangelho real é que você crê. Você crê que Jesus cura? Eu creio, irmãos, com todo minha alma. Mas eu ainda não creio com certeza que Ele cura através de mim. Entende esse evangelho ou não? Nós precisamos entender esse evangelho. Você tem dúvidas que Jesus não cura os enfermos? Não tem nenhuma. Mas ainda falta virar aquela chavinha para mim crer que Ele cura através de mim. Aí acabou. Como eu tenho de demônio. Nem que demore uma semana, ele vai sair. Se o demônio pegar uma pessoa, nem que demore 15 dias, ele sai. Essa eu tenho convicção e certeza. Já se enroscou alguma vez com o demônio? Um pouquinho, mas saiu. Amém? Então a parte do evangelho real é a que você crê. O evangelho é todo real. Mas para você é a que você crê. É a parte que você crê. Essa se tornou real para você. Amém? Onde nós estamos no caminho, irmãos? Nós precisamos saber. Que o Espírito Santo te dê luz e me dê luz para nós entendermos onde nós estamos. Amém? Vamos orar? Agora ficou gostoso para pregar. Já estourou o horário aqui.